Bom, pessoal, vamos lá. Vamos estar falando hoje sobre automação industrial. Bom, qual a definição de automação industrial? Automação industrial, ela é a substituição de ações humanas por mecanismos que podem trabalhar isoladamente ou em conjunto, movidos por uma fonte de energia externa e com uma capacidade de realizar ciclo de operações que se podem repetir indefinidamente. Bom, então é algum equipamento, um mecanismo isolado ou em conjunto precisa de uma energia externa, então energia elétrica, uma pressão hidráulica, pneumática, para que possa realizar os ciclos, né, as operações nas quais o sistema foi programado. Quais são as técnicas envolvidas na automação? As técnicas são essas aqui abaixo: mecânica, pneumática, hidráulica, elétrica e eletrônica. Então essas são as bases utilizadas para a construção de um sistema de automação. Especial é a eletrônica, que com o advanço de transistores e chips pôde dar um impulso enorme na indústria da automação. A exemplo, nós podemos ter aqui a automação eletrônica de sistemas dedicados, de sistemas standard, né, que nós costumamos chamar, como por exemplo controle numérico, e PLCs programáveis, que vai ser o nosso foco daqui a pouco. Bom, qual é a vantagem então de nós utilizarmos o CLP, né, ou comumente conhecido PLC? Ele é vantagem porque o número de componentes mecânicos e de ligações é mínimo. A gente já viu alguma coisa semelhante na aula passada, e as conexões que se faz num painel elétrico para utilização dele é mínima. O desenvolvimento do programa ele pode ser feito em paralelo com a montagem dos equipamentos, assunto também abordado na aula passada, que eu expliquei os detalhes desse funcionamento. As alterações do sistema só implicam em alteração do programa. O espaço ocupado do PLC é constante e independente da complexidade da lógica da automação. Então, isso não vai mudar. Se a gente vai utilizar mais uma lógica mais complexa ou uma mais simplista, isso não vai mudar. Não requer estoque de equipamento de reserva tão elevado, né? É lógico que é ideal você ter ali um reserva do PLC, mas isso não faz um volume tão grande, tão exorbitante quando você trabalha com um sistema de automação. Bom, outra vantagem que nós temos aí são os tipos de controle. Nós podemos utilizar ele trabalhando com sistemas de malha aberta, onde nós temos ali a parte do comando, o atuador e o processo, ou simplesmente ele vai executar uma ação, ele não tem um sistema de sensoriamento. Quando nós utilizamos um sistema de sensoriamento para referenciar o equipamento e fazer o trabalho, nós estamos falando da figura abaixo, que é malha fechada. Então nós vamos ter um comando, uma atuação, um processo, tem um sensoriamento que é realizado e uma realimentação no sistema para que ele possa fazer essas correções. Bom, qual que é a estrutura de uma automação? Essa figura é muito importante porque ela mostra para a gente qual que é a interação entre o CLP, o operador e a planta que está produzindo. Então, o operador ele vai introduzir comandos no CLP e o CLP vai retornar a saída, né? São sinalizações para o operador. Do outro lado nós temos a parte da planta que tem o sensoriamento e manda essas informações para o CLP, são as entradas do CLP, e as saídas do CLP serão os atuadores, né? Ou seja, o que cada um dos atuadores irá realizar na planta. Característica de uma automação.
se ela for bem concebida, nós temos aqui duas características principais. Ela vai simplificar consideravelmente o trabalho do operador e eliminar do operador, né, as tarefas complexas, perigosas e indesejadas. Então, fica a dica como que eu sei se esse trabalho está sendo bem realizado, está sendo bem sucedido. Basta conferir se está atendendo a esses critérios. Bom, quando aplicado num processo industrial, então, ele vai facilitar as operações do processo de fabricação, melhora a qualidade dos produtos fabricados, mantendo uma constância das características dos mesmos, ou seja, estamos falando aí de qualidade, né? Esse é o ponto-chave aqui desse item. Ele vai aumentar a produção, tem uma maior eficiência, permite economizar matéria-prima e energia, aumenta a segurança no trabalho e controla e protege os sistemas controlados. Mas eu faço uma ressalva, isso desde que seja realizado um bom projeto de automação industrial. Não adianta simplesmente ser introduzido o equipamento de qualquer forma, de qualquer maneira, sem técnica, sem um especialista, porque você não vai conseguir atingir esses requisitos e ter esse sucesso. Do contrário, apenas gastar dinheiro e ter dor de cabeça. Então, quais são as etapas para a realização de um bom projeto de automação? Primeiro que a gente começa com um estudo prévio, nós vamos ter que analisar quais são as especificações e qual vai ser a escolha da solução técnica. Vamos preparar, então, execução de esquemas, documentação, execução de programa. Vamos para a execução, enfim, onde estamos falando da montagem, instalação do programa, testes de validação e, por fim, a conclusão, colocar em serviço e explorar o seu funcionamento. Concepção da automação. Opções tecnológicas. São várias as que nós podemos utilizar. Não se pode a princípio dizer qual é melhor e qual é pior. Não adianta nós voltarmos aquelas técnicas lá no início da apresentação do slide e dizermos que uma solução mecânica é melhor do que uma pneumática ou hidráulica e vice-versa. O que nós temos que levar em consideração? Número de sistemas que vão sistemas a automatizar, o ambiente de trabalho, quais são os tipos de sinais de entrada e de saída, funções predominantes e os atuadores predominantes. Temos que considerar isso daqui de uma forma holística para poder optar e decidir qual que é a melhor solução. Não esquecer ainda que, temos um recado aqui, não esquecer ainda que uma determinada solução pode ser perfeita sob um ponto de vista puramente técnico, mas inviável sob o ponto de vista financeiro. Características de implantação, podemos definir dois grandes grupos. Nós podemos ter aí o que nós chamamos de lógica cambiada, lógica cabeada, ou seja, a alteração do processo normalmente implica em alterações físicas. E nós podemos ter aqui lógica programada. A alteração do processo a controlar implica muitas vezes apenas na alteração do programa. Esses dois grandes grupos aqui são aqui o que nós temos como característica de implantação.